Contrato de namoro, pessoal. E agora uma notícia recente aí, que está sendo veiculada nas redes sociais, sobre uma suposta validade daqueles contratos de namoro, em especial por um julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Recentemente, agora, eu fiz um Reels ali no Instagram, comentando rapidamente o que é possível a gente concluir desta decisão, porque é um processo que tramitou em segredo de justiça. Então, os acessos das informações e aos fundamentos daquele acórdão não são muito fáceis de termos em mãos, correto? Mas o que me chamou a atenção? Ao acessar o site do Tribunal de Justiça, do próprio Tribunal do Paraná, nós temos um título que diz o seguinte: decisão do TJPR nega união estável por causa de contrato de namoro. Vamos de novo. Decisão do TJPR nega união estável por causa de contrato de namoro. Então, ao analisarmos esse texto, o texto, perdão, desse título, o que se conclui? Que determinada pessoa ajuizou uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável em face de determinado réu, que estas pessoas, autor e réu, ou autora e ré, não sei, têm um contrato de namoro, e esse contrato de namoro, como diz aqui na notícia, foi entendido como existente, válido e eficaz, afastou, então, o reconhecimento da união estável em decorrência desse acerto, namoro, entre as partes. Bem, tudo bem. Aceitar a existência, validade e eficácia de um contrato de namoro fica a critério e aí dos fundamentos que cada um de nós vai analisar sobre o contrato. Mas, ao mesmo tempo, esta notícia nos diz o seguinte, e aí eu queria fazer a leitura com vocês, como assim eu fiz nos Reels ali do meu perfil no Instagram, correto? Até o pessoal, eu pediria para me seguir por lá, Felipe Cunha de Almeida 4, diz o seguinte, vejam que interessante. O fim de um relacionamento foi julgado na 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, considerando como válido um contrato de namoro para recusar o pedido de reconhecimento de união estável por uma das partes. O relator do acórdão da apelação civil número 002492 04 2019 8 16 0187 foi o desembargador Sigurd Roberto Bengston, que entendeu, assim como todo o colegiado, por unanimidade, então, abre aspas. E aí vem o que é importante, que a relação das partes não se configurou integralmente em união estável pela ausência dos requisitos legais, prevalecendo o contrato firmado entre as partes. Vamos de novo, pessoal. Voto do desembargador acompanhado pela Câmara, que ele integra lá, certo, no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E a relação das partes não se configurou integralmente em união estável pela ausência dos requisitos legais, prevalecendo o contrato firmado entre as partes. Gente, quem estuda direito de família e união estável, os pressupostos da união estável estão previstos pelo artigo 1723 do Código Civil. Artigo 1723 do Código Civil, cuja redação diz que a união estável se configura por uma união pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família. Sobre o objetivo de constituição de família, eu também já falei algumas vezes aqui no nosso YouTube, que ele tem que ser no presente, ok? Tranquilo. Mas vejam, se esses pressupostos não estão concomitantemente comprovados no caso concreto, a improcedência do pedido e de reconhecimento daquela união estável tratada no caso concreto será o resultado. Quando o relator, nessa questão que está se dizendo que este contrato de namoro, lá no Tribunal de Justiça do Paraná, teria sido considerado válido e afastada a união estável, não é o que se verifica pela notícia do tribunal, porque ele diz o seguinte, de novo,
que a relação das partes não se configurou integramente uma união estável. Então, se ela não se configurou integramente uma união estável e prevaleceu o contrato de namoro, imagine que não existisse contrato de namoro nesse caso concreto e os pressupostos da união estável não estivessem comprovados. O resultado seria o mesmo. Seria o da improcedência do pedido de reconhecimento e dissolução, justamente pela falta de comprovação dos pressupostos trazidos pelo artigo 1723 do Código Civil. Então, em termos de direito e fatos e fundamentos de direito de pedir, não há nada nestes autos que, segundo entendeu o relator acompanhado dos seus pares, que traria, então, a possibilidade de configuração de uma união estável para ver declarada esta situação de direito e, assim, o quê? Dissolvida. Então, o contrato de namoro, analisando, estou frisando de novo, que nós temos aqui em termos de notícia do próprio Tribunal do Paraná, não significa que o contrato de namoro, por si só, afastou o reconhecimento da família constitucionalmente trazida e à luz dos seus pressupostos. Os pressupostos não foram demonstrados no caso concreto. Então, muita calma quando se analisam essas decisões e o contrato de namoro, porque é um tema palpitante, é um tema que realmente nos faz perceber, certo? E trabalhar o ordenamento jurídico entre um diálogo geral do direito dos contratos, ou seja, uma figura, né, de um contrato que seria atípico, junto ao direito de família, caso haja essas discussões de uma parte postular o reconhecimento e dissolução de união estável à luz da Constituição Federal. Então, deve haver sempre uma interpretação constitucional do direito civil no caso concreto, contrato de namoro, teoria geral dos contratos e eventual discussão do seu afastamento ou incidência em um caso de dissolução e reconhecimento de união estável, como nós vimos por aqui, certo? Então, vejam, temos que tratar esta questão tecnicamente e analisar as notícias dos sites dos tribunais de forma completa, certo? Completa. Aqui não me parece que o contrato de união estável por si só afastou a união, porque justamente, abre aspas, e por última vez eu repito, todo o colegiado entendeu que a relação das partes não se configurou integralmente em união estável, pela ausência do quê? Dos requisitos legais. Então, pessoal, fica aqui, correto, as minhas considerações sobre esse tema, que realmente eu sou apaixonado, né? Já vi escrito aí algumas vezes, é que não aparece aqui agora, né? Mas o meu livro está aí, para quem tiver interesse, Contrato de Namoro, Autonomia Privada e Incidência da União Estável, uma análise crítica constitucional, certo? Me despeço por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço a todos.